A mensagem de hoje está na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Abra sua Bíblia em Filemon e eu vou ler aqui do versículo 8 até o 20. Durante o sermão nós vamos ler novamente o texto. Filemon, versículo 8 até o 20. E diz assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu recebo de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Irmãos marcados para morrer. Marcado para morrer. Essa era a situação de Onésimo, como um escravo fugitivo. Estudiosos desse texto, comentaristas, afirmam que provavelmente Onésimo tinha furtado, tinha pegado alguma coisa de Filemon. E assim, um escravo que cometia um crime desses deveria ser morto. Irmãos, a nossa situação não era parecida diante de Deus? Não estávamos marcados para morrer, indo para o inferno pelo nosso pecado? Nós vamos aprender nessa carta, que é a carta do perdão, como devemos agir com relação a outras pessoas e como foi o amor de Deus também com relação à nossa vida. Assista essa mensagem até o final e você vai aprender mais sobre o perdão. Essa é a mensagem da carta de Paulo a Filemon. Aqui, bem no início, o apóstolo Paulo faz uma saudação. Ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz para vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa saudação, no versículo 1, nós já vemos que Filemon era amigo íntimo de Paulo, seu colaborador. Ele que ajudava o apóstolo Paulo financeiramente. Ele dava ofertas para Paulo, para que ele pudesse fazer a obra de Deus. Os destinatários dessa carta, além de Filemon, nós temos aqui a irmã Áfia, esposa de Filemon, Arquipo, provavelmente filho de Filemon, que era pastor missionário em Colossos e nas circunvizinhanças, e a igreja que se reunia na casa de Filemon para os cultos. E nós encontramos também evidências de que essa carta foi entregue por Onésimo também junto com a carta aos Colossenses. Você pode ver a estrutura parecida da saudação aos Colossenses e também algumas informações
que Paulo deixa lá no capítulo 4 de Colossenses, no versículo 15. A saudação é a mesma, né? Do capítulo 1, versículo 2 de Colossenses, você pode conferir na sua Bíblia. Paulo, primeiramente aqui, agradece a Filemão, agradece aqueles da sua casa. Olha o que ele diz: dou graças ao meu Deus, versículo 4, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, ele fala que Filemão era uma bênção para os outros. E aqui ele diz que a fé de Filemão se estendia também aos outros. A fé era não é apenas crer, mas também ação, né? É a fé e o amor de Filemão que se estende para com os santos. Se a gente fizer uma leitura superficial desse versículo, vai parecer que Filemão tem fé em Jesus e nos santos. Mas quem são os santos que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os santos são os crentes, são aqueles que foram salvos por Jesus, são aqueles que pertencem a Jesus. Então, Paulo está dizendo aqui a Filemão que o amor dele, a fé no Senhor Jesus, para com o Senhor Jesus de Filemão, era tanta que ela se estendia aos irmãos. Era um amor que se estendia aos irmãos. Não era só algo superficial. Muita gente faz uma divisão entre fé e ação, entre teologia e vida prática, e não existe essa divisão. Teologia e vida prática são dois lados da mesma moeda. Fé e ação são dois lados da mesma moeda. Então Filemão era uma bênção para outras pessoas. Nós precisamos aprender com esse homem. Ele não era apenas um crente que ficava falando de algumas coisas, mas tinha uma vida que não condizia com a sua fala, mas ele era uma bênção. As pessoas eram abençoadas por estar perto dele. Seja assim também. Procure abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Muitos têm se tornado pessimistas, e muitas pessoas perto de determinados crentes ficam até tristes. Irmãos, nós precisamos ser crentes contagiantes. Precisamos contagiar as pessoas com a bênção da salvação, com as boas notícias, com o Evangelho, e não sermos aqueles que as pessoas têm pena. Fulano de tal, olha só, ele é tão triste, abatido. Nós sabemos que o crente também fica triste, o crente também chora, o crente também passa por tribulação, mas ele deve ser uma bênção para os outros. Assim como Filemão era uma bênção, procure ser também uma bênção, um canal de bênçãos para outras pessoas. Aqui no versículo 6, olha só o que ele diz, qual é o pedido do apóstolo Paulo: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pela comunhão, né? A comunhão significa comum a todos, a koinonia significa repartir, nos dá essa ideia de fraternidade, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que a fé em Cristo nos leva a repartir, a doar, a entregar. E o que o apóstolo quer dizer é que a sua fé em Cristo faz com que os outros sejam abençoados, para que essa fé seja ativa em tudo. É praticamente uma preparação para o pedido que Paulo faz a Filemão depois. Então, no versículo 7, olha só o que ele diz: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, as bênçãos decorrentes da fé de Filemão beneficiavam a Paulo e a muitos cristãos.
E assim, após falar dessa generosidade de Filemão, o apóstolo escreve sua intercessão a favor de Onésimo, desse prisioneiro, desse escravo fugitivo que merecia a morte. Olha só o que ele diz no versículo 8. Depois de dar toda essa introdução, depois de falar sobre a generosidade de Filemão, depois de apelar para aquilo que Filemão já tem feito de bom, o apóstolo Paulo faz um pedido, versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, então Paulo poderia até ordenar que Filemão perdoasse Onésimo, pois ele tinha autoridade apostólica para isso. Entretanto, ele prefere apelar para a generosidade de um amigo, a generosidade de um coração bondoso como o de Filemão e pelo amor de Filemão por Cristo. Olha o versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Repare aí, ele apela como Paulo, o velho e prisioneiro, e não Paulo, apóstolo e embaixador de Cristo. Ele está apelando ao amor. Aqui nós temos um princípio. Nós aprendemos que a autoridade não se consegue pela imposição, mas sim pelo respeito, sim pelo amor. É essa autoridade que Paulo apela e demonstra aqui. Há muitos que se dizem apóstolos nos dias de hoje e se gabam dos seus feitos, se gabam do que fazem, da sua audiência, das suas curas, suas supostas curas. E nós temos um apóstolo Paulo que não apela segundo a sua autoridade que era dada, mas apela ao amor. Nós aprendemos muito com isso. Não há lugar na vida do crente para soberba. Pelo contrário, há sempre espaço para a humildade. Quem se parece mais com Jesus é aquele que se humilha mais, que se rebaixa mais, que ama mais. Se você quer se parecer com Jesus, faça isso. É assim que era Jesus, é assim que Paulo está fazendo. Ele está apelando ao amor e não pela imposição. E olha só o que acontece, qual é o pedido de Paulo aqui no versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Onésimo foi convertido pela pregação de Paulo na prisão. Por isso que ele fala gerei. É uma metáfora, né? Na tradição judaica, gerar significa trazer os outros ao seu modo de vida. Ou seja, por meio da pregação do apóstolo Paulo, Onésimo se converteu. E aqui ele faz um trocadilho com o nome Onésimo, né? No versículo 11, olha só o que ele diz. Ele antes te foi inútil, porém atualmente é útil a ti e a mim. Né? Inútil e útil. O nome Onésimo significa útil. Então ele diz que esse útil agora é útil, ele não é mais inútil, agora sim ele é onésimo. Ele roubou Filemão, e a condenação para um escravo fugitivo e ladrão era a pena de morte. Mas Paulo está dizendo aqui agora, não inutilize o útil. E assim ele traz o seu pedido. Eu te envio de volta, versículo 12. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. O apóstolo diz que Onésimo agora faz jus ao seu nome. Ele é tão útil que Paulo agora envia Onésimo de volta a Filemão. O cristianismo,
essa frase de William Barclay: o cristianismo não existe para ajudar os crentes a escaparem do seu pecado. Ele existe para capacitar os seus seguidores a enfrentar o passado e a elevar-se acima dele. Onésimo tinha escapado. Não se devia permitir que evitasse as consequências de seus equívocos. Devia voltar e enfrentar as consequências do que tinha feito e logo devia aceitá-las e levar-se acima delas. O cristianismo não é nunca uma escapatória, é sempre uma conquista. Por isso, Onésimo agora deveria enfrentar o seu passado. Assim também, aqueles que se convertem a Cristo tendem muitas vezes a enfrentar a sua vida, porque não podem continuar vivendo da mesma maneira. E há muitos desafios para aquele que recebe a Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre isso. No versículo 15, nós lemos: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Temporariamente, ou seja, no texto literalmente 1 hora, e agora para sempre. Esse afastamento de Onésimo e Filemão foi providência de Deus para que os dois pudessem ser mais úteis ao Senhor. Não há pecado tão grande que o homem não possa perdoar o outro. O cristão sempre deve dar boas-vindas ao pecador arrependido. A igreja deve ser como um hospital que recebe as pessoas, sejam elas vindas de onde quer que venham, e receber as pessoas, e receber, e assim dizer a elas: olha, aqui há lugar para você. A gente sempre escuta, né, as pessoas falando assim: eu não vou na sua igreja não, porque lá tem muito hipócrita. Eu gosto muito da resposta do John MacArthur, pastor John MacArthur, que ele diz assim: então há espaço para você, porque tem sempre espaço para mais um. Todos nós precisamos de Deus, todos nós precisamos da graça de Deus. E a igreja deve servir como um hospital que recebe outros pecadores em busca da cura, a cura da alma, em busca da salvação, em busca do perdão de Deus. Olha o versículo 16: a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo diz aqui que Filemão deve perdoar Onésimo e considerá-lo não somente como um utensílio vivo, mas como um irmão na carne no Senhor, um merecedor de amor. Ele está propondo ao dono de escravos que liberte Onésimo e que o perdoe de sua pena de morte e que ele se torne um irmão amado. O amor cristão, assim, é subversivo, ou seja, ele é revolucionário. Um conceito totalmente diferente desse amor da barganha do mundo, né? O amor com interesses. Aqui Paulo faz um pedido para que Filemão considere Onésimo como um irmão caríssimo. É muito mais do que um pedido de perdão. É muito mais do que receber Onésimo de volta como um escravo. Olhe, meus irmãos, esse é o amor cristão, o amor incondicional que nós aprendemos aqui. Olha o versículo 17, se a gente vai seguindo a sequência do texto, esse pedido vai ficando muito maior, muito mais difícil. Olha só o que ele diz: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Aqui Paulo substitui Onésimo. Você estará me recebendo. Aqui nós vemos, é uma carta de recomendação para Onésimo.
É a melhor carta de recomendação do mundo. Paulo dizendo para que Filemão receba Onésimo como se fosse o próprio Paulo, como se fosse ele mesmo. Olha o 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo age como um legítimo fiador que, além de pagar a dívida do companheiro, se põe no seu lugar. E ele diz no versículo 19, né? Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Eu pagarei. A carta a Filemão é a carta do perdão, que merecia um escravo fugitivo e ladrão naquela época, a morte, a condenação. Nesse sentido, nós podemos dizer: nós todos somos onésimos. Nós estávamos em dívida com Deus, mas Jesus Cristo nos substitui. Ele mesmo diz: eu paguei. Quando na cruz ele disse: está consumado, está pago. Nós recebemos um perdão muito maior do que aquele que Filemão poderia dar a Onésimo. Nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados pelo pagamento do sacrifício de Jesus na cruz. Aqui, quando Paulo diz a Filemão, deves até a ti mesmo, né? Ele está lembrando a Filemão que o ministério dele é que o alcançou. Foi pela pregação de Paulo que Filemão se converteu. É por isso, meus irmãos, que não devemos dar desculpas para perdoar ninguém. O crente sempre deve perdoar o seu irmão. Quantas vezes deve perdoar? Até 7 vezes? O apóstolo Pedro pergunta. Em Mateus 18, Jesus responde: até 70 vezes 7. Ou seja, um exercício da fé daquele que foi perdoado por Deus é perdoar o seu irmão. Olha só o versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Seria uma alegria para o Paulo, o velho, o prisioneiro, receber a notícia de que Filemão perdoou a Onésimo. Muito mais do que aquela notícia de que Filemão ainda continuava ajudando, seria uma notícia ainda maior, uma alegria ainda maior, saber que o seu pedido foi aceito, de que Onésimo chegou ao seu destino, de que foi perdoado, de que se tornou um irmão caríssimo, de que foi liberto da condição de escravo, de que é considerado como o próprio Paulo. Olha só que pedido. Irmãos, e não é isso que acontece conosco quando nós recebemos a Cristo? De escravos do pecado, nós nos tornamos filhos de Deus. De condenados à morte, nós somos agora alvos da herança em Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ao invés da condenação, recebemos salvação. E temos as bênçãos decorrentes dessa salvação, o perdão dos pecados, a justificação. Olha só o que Deus faz conosco, Ele nos perdoa. Do versículo 21 até o 23, 25, né? Paulo traz uma saudação, uma despedida, na verdade. Ele fala o seguinte: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Concluindo, meus irmãos, a carta do perdão nos faz compreender alguns princípios para a vida cristã. Primeiro, a nossa bondade
é por causa de Cristo. É o que está no versículo 6. Tudo que nós fazemos é decorrente da fé em Cristo. É porque essa fé nos alcançou. O sermos uma bênção para os outros é porque Deus despertou o nosso coração para isso. É porque nós fomos preparados de antemão para as boas obras. Então, tudo é por conta da fé em Cristo. Segundo lugar, a nossa humildade é por causa de Cristo. Olha o versículo 9. Paulo não era mais o Saulo de Tarso, perseguidor, altivo, mas agora ele é humilde, velho e prisioneiro por causa de Cristo. O que Deus faz em nossa vida é uma mudança de comportamento. É por isso que os cristãos têm esse amor subversivo, esse amor revolucionário que as pessoas não podem entender. Foi isso que levou uma família a ir a um tribunal nos Estados Unidos, onde o criminoso tinha sido condenado por matar um dos entes queridos daquela família, e a família foi ao tribunal e diante das câmeras, diante do prisioneiro, disse que perdoava ele. Será que você teria essa mesma atitude? É essa atitude que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala conosco, traz para nós. Em terceiro lugar, o nosso companheirismo é em Cristo. Olha o versículo 14. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua vontade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Já não existe aqui escravo e senhor. Todos são iguais diante do nosso Deus. O fazer todas as coisas nos proporciona alegria em Cristo. Jesus é o mantenedor, é o autor, é o fundamento e é o consumador da nossa fé. Que maravilha saber que um dia essa graça nos alcançou, que um dia nós somos perdoados por Deus. Lembre-se, todos nós somos onésimos, perdoados por Deus. O que nós merecíamos era condenação, mas eis que veio a salvação pelas nossas vidas. Sabendo disso, nós podemos perdoar. Você pode perdoar. Se alguém fez algo contra você, você pode perdoar. Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus nos perdoou, porque uma das petições da oração do Senhor é: e perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se você tem algum problema na sua família, use esse período para perdoar. Há irmãos que não falam uns com os outros, há pais que não falam com filhos, há momentos em que na mesma igreja há rixas, pessoas que um não fala com o outro. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Nós precisamos seguir o amor de Cristo, nós precisamos seguir o exemplo que Paulo traz de Filemão. Se um escravo condenado à morte deveria ser perdoado, assim também um irmão em Cristo pode ser perdoado. Se nós somos perdoados de todos os nossos pecados por Deus naquela cruz, você não pode perdoar o seu irmão? Então essa é a mensagem da palavra de Deus, uma mensagem de restauração, é uma mensagem de retorno da comunhão. Comunhão é isso. Comunhão é fazer com que relacionamentos quebrados se ajuntem novamente. E na igreja nós não temos ninguém melhor do que ninguém. Nós precisamos aprender com a humildade do apóstolo Paulo e dizer: nós somos pecadores. Nós também precisamos de Deus, porque nós somos perdoados. Quem sabe perdoar, sabe que foi perdoado. Exerce na prática
a sua fé. Só quem perdoa é quem crê que foi perdoado. Se você não tem perdoado ou tem guardado mágoas ou rancor no seu coração, talvez você ainda não tenha experimentado o perdão de Deus na sua vida. Faça o seguinte: coloque os seus pecados na balança antes de condenar alguém. Coloque os seus pecados na balança antes de crucificar algum irmão. Lembre-se de que aquele que foi crucificado foi Jesus, no seu lugar. Então, que usemos esse tempo de quarentena para pensar nas nossas ações, para repensar nos nossos relacionamentos e para que haja perdão, para que haja aceitação, para que haja restauração, para que assim como nós fomos perdoados, que exibamos esse perdão. Jesus, quando a cruz era levantado, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoe. Assim você está exercendo a fé em Cristo e a ação, crendo no Senhor. Que Deus nos abençoe.